para completar a questão de 2 professoras ou 2 professores por sala de aula. Nas escolas particulares, caras, na maior parte das vezes tem 2 professores. Eu não vejo por que no ensino público não possa ter. Tem outra vantagem que beneficia até as faculdades de pedagogia. Por quê? Porque as alunas de pedagogia, quando vão lá meter a mão na massa, elas veem o que está faltando para elas na faculdade, entendeu? Agora, a grande limitação é só a existência de faculdades de pedagogia. E nós vamos levar isso para o Brasil inteiro, eu tenho certeza que vai ajudar. Ok, candidato, vamos então mudar de assunto. Nós temos um assunto que diz respeito à política agora. O ex-governador Joaquim Roriz está sendo julgado pela Justiça Eleitoral e pode até ser barrado nessas eleições por causa da lei da ficha suja. A lei da ficha limpa ou ficha suja. Ele não é considerado um ficha limpa. E o seu partido está apoiando a candidatura do ex-governador Joaquim Roriz. Não é um pouco embaraçoso para o seu partido, sobretudo o seu partido que defendeu tanto a lei da ficha limpa? Defendeu tanto que o meu vice, o Índio da Costa, que é daqui do Rio de Janeiro, ele foi um dos principais parlamentares envolvidos, né, na aprovação do projeto Ficha Limpa. E esse apoio, então? Agora, a questão tem a lei, a questão está na justiça. É a justiça que vai resolver quem disputa, quem não disputa. Quanto às alianças, elas são sempre locais e regionais. A aliança não é decidida, também, né? Uma aliança não é decidida nacionalmente. O partido, em cada lugar, encaminha uma aliança. E o Roriz teve lá problemas com a justiça, está se defendendo e a justiça vai dar o seu pronunciamento final. Candidato, muitos dos seus aliados criticam a sua postura nessa campanha porque dizem que o senhor não defende como deveria os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. E prefere, por exemplo, pôr a imagem do presidente Lula, inclusive na sua propaganda de TV. O senhor tem receio de ser oposição? Não. Olha, essa coisa do Lula, foi bom você ter perguntado, porque se repete muito, e não estou dizendo que é o seu caso, mas muita gente que pergunta não viu. Passou durante 3 segundos na televisão, ou 4 segundos, na verdade estava voltado para a candidata dele, no sentido de que ela não tem uma história, não tem uma biografia sólida, né? Consistente com uma candidatura dessa importância com a presidência da República. Então pegou o atual presidente da República e a mim que sou candidato e diz, ambos têm história, ambos têm isso e a Dilma não tem. Eu estou aqui reproduzindo. Isso não significou nenhum elogio, nem nenhum ataque ao presidente Lula. Agora, Fernando Henrique com relação ao Fernando Henrique, ninguém mais do que eu tem defendido as coisas boas do governo dele por toda parte, inclusive nas entrevistas, inclusive nos debates. Agora, virou um mote e o pessoal chega, você sabe, a imprensa gosta menos no de 2 coisas. A imprensa, candidato, cuja liberdade eu defendo, gosta de 2 coisas em campanha eleitoral. Esse é um fenômeno mundial, eu estava lendo, está acontecendo nos outros países, etc. Pesquisa e bastidor. Fulano disse que Cicrano disse que não sei o que não sei o que lá, entende? Então, às vezes vão em coisas irrelevantes. Agora, mas essa não é uma questão de bastidor, né? É da campanha. No que se refere ao horário eleitoral, aí tem uma determinada estratégia. Não tem tido depoimentos de ninguém. Teve um do Aécio, 1 ou 2 vezes, e não teve mais de ninguém até agora. A estratégia não é por depoimentos, porque se considera que, no meu caso, a minha história é mais conhecida. Não é preciso vir alguém para dizer que eu fiz isso, ou muitas vezes, nos outros casos, nem fizeram. Chegar lá e dizem que fizeram. No meu caso, não é necessário dizer o que eu fiz, o que eu não fiz, porque isso é conhecido, tem uma história pública. As pessoas conhecem os genéricos, o seguro-desemprego, né, os fundos de desenvolvimento, enfim, tudo que eu fiz na prefeitura, no governo do estado, metrô, as melhores estradas, enfim, todo mundo conhece as minhas coisas. Eu queria voltar aqui para a economia. Inclusive de economia, que a Amélie Leitão conhece muito. É uma pena que nem sempre ela esteja totalmente de acordo comigo, mas é uma grande conhecedora. Por exemplo, num ponto que o senhor disse aqui, o senhor disse que o senhor tem feito críticas à abertura econômica, dizendo que ela foi rápida demais, e tem dito que o país está se desindustrializando. Candidato, o país está crescendo 7%, as empresas estão aumentando o investimento em vez de diminuir. Essa ideia da desindustrialização, eu não estou vendo fatos da realidade que comprovem isso.
Além disso, quer dizer, essa sua crítica à abertura econômica, isso foi há 20 anos atrás que a abertura começou. O senhor pretende revogar isso e voltar ao protecionismo? Qual é exatamente a sua ideia em relação a isso? Claro, eu não tenho falado disso, inclusive ultimamente. O que eu disse é que a abertura econômica que foi feita no governo Collor, o Brasil tinha uma economia fechada, 50 anos fechada. Abriu de repente e foi no estilo da cavalaria antiga. Lembra o filme do Errol Flynn, a brigada a carga da brigada ligeira, etc. Rápido e mal feito. Cavalaria antiga era assim. Ela Nós temos ainda tarifa de 35% até hoje, 20 anos depois. Fazia um processo rápido e mal feito. E foi o que o Collor fez. Porque toda abertura econômica, e eu defendi isso no programa de governo do Tancredo Neves, que eu fui o coordenador. Está lá escrito. Copag. Abertura. Na Copag, eu era o chefe do grupo, e eu escrevi, fui eu que escrevi isso, inclusive, sobre política industrial, dizendo que era a hora da abertura e da maior competição. Agora, eles abriram, mas não cuidaram de defesa comercial, de alfândega, e até hoje tem chinês vendendo sapatos para o Brasil que vem 2 ou 3 numa caixa. A adoção de preço de referência, ou seja, um preço mínimo... Você vai criar barreiras ao comércio internacional? Não, eu vou fazer defesa comercial. Porque o Brasil atua com burrice nessa área. Vou fazer defesa comercial. Produto chinês entra pela metade do preço e paga por fora. Né? E aí a mercadoria importada não paga imposto, a produção nacional paga. Isso não tem cabimento. Todos os países civilizados, os mais escancarados do mundo, Miriam, se defendem e nós não nos defendemos. A indústria de brinquedos abastecia 90% do mercado nacional. Hoje abastece 50%. Você conversa com eles, eles nem falam tanto do câmbio. Sabe do que eles falam? Do produto que vem subfaturado pelo peso, não me pergunte como é que entra o peso nisso. Peso, preço, faturamento, etc. Então, a indústria aqui paga imposto e o importado paga metade do imposto, porque metade entra por fora. Há alguns anos eu vi a China exportava para o Brasil 10 bilhões de dólares de têxteis e o Brasil importava 5. Ou seja, os outros 5, isso dados oficiais, entravam por fora sem pagar imposto. E o empresário nacional têxtil prejudicado por uma concorrência desleal. Nós reconhecemos a China como economia de mercado, nós, eu quero dizer ao governo que é um erro, porque não é uma economia de mercado, e ficamos mais amarrados ainda para nos defendermos de práticas desleais de comércio. É nesse sentido que eu disse que a abertura foi mal feita. Você devia ter feito as duas coisas gradual e simultaneamente, aperfeiçoado ou criado mecanismos de defesa comercial. Tem um outro ponto do seu pensamento recente, que o senhor tem repetido sempre, é a questão cambial. Né? O senhor acha que a moeda está supervalorizada e que, portanto, isso prejudica os exportadores e facilita os importadores, inclusive da China e tal. O senhor tem falado sobre isso. Agora, como é que o senhor pretende mudar essa relação? O senhor pretende desvalorizar o real de forma intervindo no Banco Central? Olha, aí tem duas coisas importantes, que são consenso. Que o real está supervalorizado, isso todo mundo concorda. E que isso prejudica a produção doméstica, todo mundo concorda. Aliás, você falou de indústria, você vai pegar a indústria de tratores, colheitadeiras, automóveis, etc. Elas estão virando, pouco a pouco, montadoras de verdade, porque a produção, as partes intermediárias, etc., eles estão aumentando agora rapidamente as exportações, as importações. Vai para o interior do Rio Grande, do Paraná, de Santa Catarina. Eu já vou chegar lá. Eu estou aqui diagnosticando o problema. Então, tem um problema, sim, de retrocesso industrial. A Embraer produzia aviões com 60% de conteúdo nacional. Hoje já está em 30%, daqui a pouco vai para 20%. Agora, a questão do câmbio, ela precisa ser corrigida junto com os juros, porque é a contrapartida dos juros. Mas eu não vou fazer nenhuma intervenção. Nós temos um regime de responsabilidade fiscal, de metas de inflação, né, de responsabilidade, de flexibilidade cambial, de flutuação. Nós vamos manter esse regime. Tem uma equipe entrosada, Fazenda, Planejamento, Banco Central, trabalhando junto, procurando uma relação câmbio-juros melhor do ponto de vista do emprego e da economia. Isso não vai ser feito bruscamente, esse é um processo de política econômica, há várias condições que tem que se cumprir, inclusive no ponto de vista fiscal, embora não exclusivamente, e nós vamos fazer, Miriam,
uma aterrissagem num outro sistema mais favorável para o Brasil crescer e para ter mais empregos. Nós chegamos ao fim da nossa entrevista, mas o senhor tem 30 segundos para as suas considerações finais. Bom, queria agradecer a oportunidade de falar aqui para tanta gente, responder perguntas de bom nível, algumas muito esclarecedoras, e queria dizer o seguinte: eu estou dedicado nessa campanha para ser presidente da República pelo Brasil. Eu acho que o Brasil vive um período crítico da sua história. As pessoas hoje estão satisfeitas, mas é preciso que estejam satisfeitas amanhã. Então nós temos que ter uma economia forte. Nós temos que ter avanços na segurança, na saúde e na educação. E na defesa das liberdades, que hoje é um assunto que se coloca de forma muito impactante, inclusive da liberdade de imprensa, que é a condição para a existência da democracia. Hoje nós temos uma chantagem sobre a imprensa brasileira. E eu queria dizer que eu sou um defensor da liberdade da nossa imprensa, inclusive da de vocês. Agradeço a sua presença aqui no Bom Dia Brasil. Amanhã você vai